No futuro eu serei conhecido como Santo Agostinho. Agora, venha conhecer minha história. Você já ouviu falar de um homem que viveu entregue aos prazeres do mundo, rejeitou a fé da própria mãe, mergulhou em doutrinas pagãs, e mesmo assim se tornou um dos maiores santos da história da Igreja? Hoje vamos te contar a chocante história da conversão de Santo Agostinho. E antes que você pense em sair do vídeo, preste muita atenção no que vem a seguir, porque essa história tem tudo para transformar também a sua vida. Santo Agostinho não nasceu santo. Na verdade, ele mesmo diria que viveu anos como um verdadeiro rebelde. E não era qualquer jovem inconsequente. Agostinho era brilhante, inteligente, com uma sede insaciável de conhecimento e uma paixão desenfreada por prazeres passageiros. Mas ao invés de usar isso para buscar a verdade, ele se perdeu. E o que aconteceu depois é uma das histórias mais poderosas de arrependimento e graça que a humanidade já conheceu. Mas antes de continuar, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas com histórias como essa, que tem o poder de inspirar e tocar corações. Agostinho nasceu no ano de 354, em Tagaste, uma cidade no norte da África, no que hoje é a Argélia. Sua mãe, Mônica, era uma cristã fervorosa que orava diariamente pela conversão do filho. Seu pai, Patrício, era pagão, e muitas vezes incentivava o filho a buscar sucesso e prazer ao invés de espiritualidade. Desde cedo, Agostinho mostrou sinais de genialidade. Ele era excelente em retórica, filosofia e línguas. Mas sua genialidade não foi acompanhada de disciplina moral. Ainda jovem, se envolveu com gangues, furtos e, segundo ele mesmo escreve nas Confissões, fazia isso não por necessidade, mas apenas pelo prazer de pecar. Imagine um jovem que poderia ser um grande líder espiritual, mas que prefere se entregar aos vícios da carne, aos aplausos vazios da fama e à vaidade do mundo. Essa era a vida de Agostinho. Durante sua juventude, ele se mudou para Cartago, onde continuou seus estudos. Lá, mergulhou em uma vida de festas, prazeres e relacionamentos desordenados. Teve um filho fora do casamento com uma mulher com quem viveu por anos, mas sem nunca assumir um compromisso real. Mesmo com o coração da mãe aflito, ele ignorava tudo o que ela dizia, e cada vez mais se distanciava da fé cristã. Mas o vazio crescia dentro dele. Em busca de sentido, Agostinho passou a estudar diversas correntes filosóficas. Entre elas, se encantou com o maniqueísmo, uma seita que pregava uma divisão radical entre o bem e o mal como forças eternas e separadas. Por mais de 9 anos, ele se dedicou a essa doutrina, achando que finalmente havia encontrado respostas. Só que a inquietação continuava. Nada preenchia o coração de Agostinho. Nem o prazer, nem a filosofia, nem o sucesso como professor de retórica em Milão. Mesmo sendo reconhecido por sua inteligência, elogiado por seus discursos e cercado de alunos, ele se sentia mais perdido do que nunca. E é aqui que Deus começa a agir de forma silenciosa, mas implacável. Em Milão, Agostinho conheceu Santo Ambrósio, o bispo da cidade. Ao contrário dos outros religiosos que ele desprezava, Ambrósio era culto, eloquente e profundo. Pela primeira vez, Agostinho viu um cristão que unia fé e razão com maestria. Isso o intrigou. Aos poucos, começou a ouvir os sermões do bispo. Começou a questionar o maniqueísmo. Começou a reler a Bíblia com outros olhos. Mas a luta interior era brutal. Agostinho não queria abrir mão de sua vida desregrada. Ele sabia que a verdade estava na fé cristã, mas também sabia que isso significava renunciar aos prazeres que tanto amava. E foi então que, no momento de desespero, Agostinho correu para o jardim de sua casa. Chorando, com o coração em pedaços, ele ouviu uma voz infantil que dizia: "Toma e lê. Toma e lê." Assustado, ele abriu uma Bíblia ao acaso e leu. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades sexuais e libertinagens, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13,13-14. Naquele momento, tudo mudou. Agostinho caiu de joelhos. Ali, naquele jardim, ele entregou sua vida a Cristo. Não foi apenas um momento emocional. Foi uma decisão profunda e transformadora. Ele rompeu com a mulher com quem vivia, renunciou aos seus antigos vícios e se preparou para o batismo. Foi batizado por Santo Ambrósio na noite de Páscoa do ano 387. Sua mãe, Mônica, assistiu tudo emocionada. Pouco tempo depois, ela morreria em paz, sabendo que suas orações de décadas haviam sido atendidas. E é por isso que essa história precisa ser contada. Porque ninguém está perdido demais para ser alcançado por Deus. Nem mesmo Agostinho. Nem mesmo você.
Se essa história está te tocando de alguma forma, comenta aqui embaixo: quero ser transformado como Agostinho. E não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos trazendo toda semana vídeos que podem acender a fé no seu coração. Depois da conversão, a vida de Agostinho não se tornou fácil. Pelo contrário, ele sabia que precisava se reconstruir por inteiro, e isso exigiria sacrifício, humildade e obediência. Mas também sabia que Deus o havia chamado não apenas para crer, mas para ensinar, escrever, consolar e defender a verdade. Após ser batizado, Agostinho decidiu voltar para a África. Seu desejo era viver em comunidade, levar uma vida simples, em oração e estudo da palavra. Ele não buscava fama, nem cargos, nem prestígio. Mas foi justamente essa humildade que o tornou um gigante espiritual. Na volta à sua terra natal, Tagaste, fundou um mosteiro e se dedicou à vida monástica. Vivia com outros irmãos em comunidade, em silêncio, reflexão e escrita. Ali, nasciam as primeiras obras que, séculos depois, ainda moldariam a teologia cristã. Um pecador convertido que, agora, era instrumento de sabedoria para toda a igreja. Mas o povo o via como algo mais. Começaram a procurar Agostinho para conselhos, mediações de conflitos, orientação espiritual. E, contra sua vontade, ele foi ordenado sacerdote. Mais tarde, se tornaria bispo de Hipona. Imagine isso: o jovem rebelde, que outrora zombava da fé, agora era bispo da Igreja Católica. Um homem transformado que se tornaria um dos maiores doutores da Igreja. Sua vida era o testemunho vivo de que a graça de Deus não tem limites. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e compartilhar com alguém que precisa conhecer essa história. Seu gesto simples pode ajudar a espalhar o poder da transformação de Deus pelo mundo. Como bispo, Agostinho enfrentou heresias, defendeu a fé e escreveu obras fundamentais. A mais famosa delas é as Confissões, um verdadeiro diário espiritual, onde ele relata toda a sua trajetória de pecado, dúvida, conversão e fé. É o primeiro grande livro de psicologia espiritual da história cristã. Nas Confissões, Agostinho não esconde suas falhas. Pelo contrário, ele expõe com sinceridade tudo o que viveu. Seus pecados, suas vergonhas, seus erros. Mas também mostra a paciência e a misericórdia de Deus em cada detalhe de sua caminhada. E quem lê, se reconhece. Porque todos nós temos um pouco de Agostinho. Todos buscamos sentido. Todos lutamos contra o que nos arrasta para longe de Deus. E todos precisamos, em algum momento, ouvir aquela voz suave que diz: toma e lê. Agostinho também escreveu A Cidade de Deus, uma obra-prima que influenciou toda a civilização ocidental. Nesse livro, ele compara a cidade dos homens, marcada por egoísmo, orgulho e busca de poder, com a cidade de Deus, onde reina a paz, a humildade e a justiça divina. Um verdadeiro manifesto de fé em meio ao caos do mundo. E por falar em caos, Agostinho viveu tempos difíceis. Guerras, decadência do Império Romano, conflitos internos. Mas ele nunca deixou de pregar. Nunca deixou de escrever. Nunca deixou de confiar que, mesmo quando tudo desmorona, Deus permanece firme. E essa é uma mensagem importante para você que está assistindo agora. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Sua vida pode parecer sem rumo, seus erros podem parecer imperdoáveis, mas Deus ainda tem planos para você. Se ele fez de Agostinho um santo, pode fazer o mesmo com qualquer um de nós. Se isso tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: a graça de Deus me basta. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você não vai querer perder os próximos episódios que vamos lançar sobre a vida dos santos. Agostinho nos ensina que a conversão não é apenas um ponto de virada. É uma jornada. Uma luta constante contra o ego, contra o orgulho, contra os velhos hábitos. E é nessa luta que Deus nos molda, nos purifica e nos prepara para algo maior. O que mais impressiona na vida de Santo Agostinho não é apenas a profundidade de sua sabedoria, mas o caminho tortuoso que ele percorreu até alcançá-la. Cada ensinamento, cada obra, cada sermão, tudo nasce da sua experiência real de luta interior. Agostinho não falava de um lugar de perfeição, mas de alguém que havia experimentado a escuridão e finalmente encontrado a luz. E essa luz, segundo ele, não vinha de si mesmo, vinha da graça de Deus. Ele dizia: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. E eis que estavas dentro de mim e eu fora. Quantas vezes buscamos respostas longe de Deus, quando Ele está o tempo todo habitando o mais profundo do nosso coração? Agostinho nos mostra que não importa o quão longe estejamos, não importa quão escura tenha sido nossa história, o chamado de Deus é mais forte. E quando Ele chama,
tudo muda. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento certo. Aqui, você vai acompanhar histórias reais, profundas e inspiradoras como essa. Curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho. É só assim que o YouTube vai continuar te entregando esse conteúdo. Ao se tornar bispo de Hipona, Agostinho viveu para os pobres. Ele vendeu os bens da igreja para alimentar os famintos. Criou instituições de caridade. Lutou contra a exploração dos mais fracos. Foi um bispo presente, que visitava os doentes, consolava os aflitos, escrevia para aqueles que duvidavam. Aquele jovem arrogante que buscava prazer, agora era o pastor que dava vida por suas ovelhas. Mas sua missão não parava por aí. Agostinho via a crise espiritual que assolava o povo e percebeu que era preciso formar as consciências, ensinar a verdade, despertar os corações. Por isso escreveu tanto. Foram mais de 100 livros, 300 sermões e 200 cartas. Um legado que mudou a história da Igreja. Mas o que tornava seus escritos tão poderosos? A sinceridade, a profundidade, a capacidade de unir razão e fé. Agostinho falava com a inteligência, mas também com a alma. Ele unia a filosofia dos gregos com a fé cristã e mostrava que crer não era abandonar a razão, era elevá-la. Um de seus pensamentos mais conhecidos resume bem sua visão. Creio para compreender, e compreendo para crer melhor. Isso quer dizer que a fé não é cega, não é absurda. Ela nos leva a compreender o sentido da vida, o valor do sofrimento, a beleza da verdade. E isso nos confronta. Porque muitas vezes fugimos da verdade. Preferimos a ilusão confortável. Mas Agostinho nos chama à coragem. A encarar quem somos, com honestidade, para que Deus possa nos transformar. E essa transformação não acontece da noite para o dia. O próprio Agostinho lutava contra tentações mesmo após sua conversão. Ele sabia que a caminhada com Deus exige perseverança. Por isso, dedicava horas à oração. Ele dizia que o coração do homem só encontra descanso em Deus. E, sinceramente, quantos de nós estamos exaustos, buscando repouso em lugares errados? Se essa mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: meu coração repousa em Deus. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e, ao mesmo tempo, fortalece a nossa comunidade de fé. Agostinho também tinha uma devoção profunda à Bíblia. Ele a estudava como quem busca um tesouro escondido. E foi das Escrituras que tirou forças para enfrentar as dificuldades do seu tempo: guerras, invasões bárbaras, divisões internas na igreja. Mesmo diante de tudo isso, ele nunca perdeu a esperança. Porque sabia que, no fim, a cidade de Deus triunfa. E essa esperança é o que mais precisamos hoje. Vivemos dias de confusão, de ruído, de desespero. Mas o exemplo de Agostinho nos lembra que há um caminho. Um caminho feito de humildade, arrependimento, oração e serviço. Se você quer seguir esse caminho conosco, se inscreva agora no canal. Não deixe para depois. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando voltar para Deus. Santo Agostinho não foi perfeito. Foi humano. Foi frágil. Mas permitiu que Deus o moldasse como barro nas mãos do oleiro. E hoje, sua história ainda transforma vidas, talvez, hoje, a sua. A grande virada de Santo Agostinho não foi apenas intelectual, foi profundamente espiritual. Ele, que buscava verdades nos livros, finalmente as encontrou em um encontro com o próprio Deus. E tudo começou com uma oração sincera, com lágrimas nos olhos, com o coração aberto. Agostinho já estava cansado. Cansado de si mesmo. Das respostas vazias. Dos desejos que nunca preenchiam. Ele escreveu: Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Esse momento de conversão aconteceu de forma simples, mas poderosa. Segundo sua autobiografia, ele estava em um jardim, lutando consigo mesmo, em prantos, quando ouviu uma voz de criança dizendo: Tole lege. Toma e lê. Ele interpretou aquilo como um chamado de Deus, pegou a Bíblia e leu uma passagem que falava sobre abandonar as obras das trevas e revestir-se de Cristo. Foi o ponto sem retorno. Ali, o homem velho começava a morrer. E nascia um novo Agostinho. Não perfeito, não imaculado, mas regenerado, decidido a viver pela verdade. Talvez você se identifique com essa luta. Com esse coração inquieto. Talvez você também esteja cansado de buscar fora o que só Deus pode oferecer por dentro. E talvez hoje, assim como Agostinho, seja o dia de escutar essa voz que te chama: toma e lê. Volta para Deus. Após esse momento de rendição interior, Agostinho não foi mais o mesmo.
Ele abandonou sua antiga vida, deixou a amante, renunciou às ambições mundanas e começou a buscar uma vida de santidade. Foi batizado por Santo Ambrósio na vigília pascal do ano 387, ao lado de seu filho Adeodato, fruto da antiga relação. Essa transformação radical surpreendeu a muitos. O jovem brilhante que antes fascinava plateias com sua retórica, agora falava com humildade sobre o amor de Deus e a miséria humana sem ele. O homem que corria atrás dos prazeres agora corria atrás da verdade. Aquele que antes rejeitava a fé simples da mãe, agora se tornava um de seus maiores defensores. É impossível entender Santo Agostinho sem entender sua dor, suas quedas, suas lutas internas. Ele sabia o que era se perder, e por isso sabia o valor de ser encontrado. Sua história é um lembrete poderoso de que ninguém está fora do alcance da graça. Nem mesmo o maior dos pecadores. Nem mesmo aquele que já desistiu de si. Se até Agostinho, com todas as feridas que carregava, pôde ser restaurado, o que impede você de também voltar? Após sua conversão e batismo, Agostinho retorna à África com um novo propósito: servir a Deus de forma integral. Ele vende seus bens, funda uma pequena comunidade monástica e passa a viver em oração, estudo e simplicidade. Mas a tranquilidade não dura muito. Aos poucos, a fama de sua sabedoria e santidade se espalha, e em pouco tempo, é chamado ao sacerdócio em Hipona. Mesmo relutante, Agostinho aceita. Poucos anos depois, é consagrado bispo da cidade. A partir dali, sua missão se intensifica. Ele começa a enfrentar as grandes heresias que ameaçavam a fé da Igreja, como o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo. Com firmeza e profundidade, combate cada uma delas com argumentos teológicos sólidos, escritos vigorosos e uma visão profundamente cristã da graça, do pecado e da salvação. É nesse período que Agostinho escreve suas maiores obras. Confissões, um relato íntimo de sua busca por Deus, inaugura um novo gênero na literatura cristã. E A Cidade de Deus, escrita em meio ao colapso do Império Romano, oferece uma visão espiritual da história, contrastando o mundo terreno com o reino eterno. Sua mente brilhante, aliada à fé, transforma a maneira como o cristianismo seria compreendido nos séculos seguintes. Agostinho permaneceu como bispo de Hipona até o fim de sua vida. Nos últimos anos, já doente e envelhecido, continuava escrevendo, respondendo cartas, orientando o povo e os monges sob seu cuidado. Em 430, enquanto a cidade era cercada por invasores vândalos, Agostinho faleceu em oração, deixando um legado que atravessaria os séculos. Suas palavras ecoam até hoje. Com sua mente afiada e coração inquieto, mostrou que razão e fé não precisam ser opostas, mas aliadas na busca por Deus. Suas obras moldaram a teologia cristã ocidental e ainda são lidas por estudiosos, padres, leigos e até pensadores seculares. Mais do que um bispo ou teólogo, Agostinho é testemunho vivo de que ninguém está fora do alcance da graça. Um jovem perdido que se tornou um dos maiores santos da história. Seu exemplo continua a nos provocar: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. E talvez, ao conhecer sua história, também sejamos tocados a buscar a verdade, com o mesmo fervor daquele que um dia foi apenas Agostinho, e se tornou santo.